seguinte, ó. Ontem foi o primeiro dia de depoimentos lá do chamado núcleo crucial do golpe, tá? O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, reafirmou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente recebeu, leu e pediu alterações em uma minuta de decreto golpista com o objetivo de anular o resultado das eleições. Segundo o militar, a minuta original previa prisão de diversas autoridades, incluindo ministros do Supremo e o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Bolsonaro, segundo o Cid, teria enxugado o texto, retirando os nomes das autoridades que seriam presas, com exceção do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ainda durante o depoimento, Moraes perguntou se a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, era verdadeira. Cid não respondeu diretamente, mas admitiu ter conhecimento dos planos, e aí vou colocar um abre aspas aqui para o Mauro Cid. Eu presenciei grande parte dos fatos, mas não participei, fecho aspas aqui. Ontem foram ouvidos, além do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, também foi ouvido o atual deputado federal Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN. Faltam ainda depoimentos de 6 acusados. A sessão de hoje deve começar ouvindo o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, no governo do ex-presidente Bolsonaro. E as investigações seguem aí, tá? Eu vou falar aqui a ordem das outras oitivas, vamos colocar assim, os outros interrogatórios. Depois do almirante Garnier vem Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Depois o general Augusto Heleno, que é ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Depois Jair Bolsonaro, que é o ex-presidente da República. Depois Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro. E depois, por último, Walter Braga Neto, ex-ministro do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa para a reeleição do ex-presidente. Só para vocês entenderem, o Mauro Cid começa porque ele foi o delator. Aí depois todos vêm aí por ordem alfabética, tá certo? Começo com você, Regiane. Qual a sua expectativa para depois dessas oitivas? Pois é, Paulo, tá complicado, né? Nesse diz que me diz que um tem prova, o outro tira a prova e tá complicado mesmo, né? Não tô de brincadeira, não. Ali claramente o Cid tá muito nervoso e, enfim, né? Mas o que me chamou muita atenção ontem foi o advogado, né? Acho que foi do Augusto Heleno, que pediu para que você começasse mais tarde, porque eram 20 horas, ele não tinha jantado ainda, tava só com o café da manhã, então... Bem-vindo ao mundo da advocacia. Ele não conheceu ritmo, ainda. Até numa gracinha ali, que o Alexandre de Moraes disse não, vai começar às 9h02, e o rapaz insistiu para que começasse mais tarde a sessão de hoje. Mas enfim, né, Paulo, eu realmente, de verdade, eu espero que se encerre logo isso, porque, mais uma vez, o Brasil precisa ir para frente. A gente precisa de mudanças, a gente precisa de um sistema diferente, a gente precisa de novidades, a gente precisa de progresso. Vai, Ângelo. Concordo com quase tudo que você falou. Acho que a gente tem que encerrar isso e partir logo pro negócio das joias, porque o Cid também está envolvido no negócio das joias, né? Tentou vender nos Estados Unidos as joias. Por isso que o Bolsonaro usava bique. Se fosse de ouro, estava lá nos Estados Unidos. Ficou claro, está cada dia mais claro, que houve realmente... Porque a eleição havia passado. Mas lá atrás, o discurso já vinha lá atrás. Olha, se eu não ganhar, vai ter problema. E o que está se vendo? Tudo se confirma. Passou a eleição e ele começou a armar, né? Tanto que fugiu, não está nem aí na posse do novo presidente. E daí veio a consequência do 8 de janeiro, que eu considero o grande marco dessa tentativa de golpe. Se aquilo não foi tentativa de golpe, você sair do conforto do seu lar para ir viajar milhares de quilômetros para ir quebrar vidraça, invadir prédios de 3 poderes, né? A que se pode chamar isso? Os depoimentos de ontem, principalmente o do Cid, que tem, claro, fez uma delação, mostram que realmente havia algo em andamento. Agora, a dimensão disso, ou talvez o grande fato bom disso, é que tinha gente com a cabeça no lugar. Militares com a cabeça no lugar, que impediram isso. Acredito que a semana vai ser muito legal, foi muito bom. E o que eu gostei no julgamento, nas partes que eu acompanhei, é assim, é uma mistura de bom humor, né? Exatamente. Né?
Ficou uma situação meio esquisita. Eu não acho esquisito, acho legal acho você bem quebrar. esquisito. Porque tem um juiz que faz sucesso na internet, eu acho que ele mexe com a aposentadoria, ele trata as pessoas que estão lá para buscar seus benefícios, não como bandido. Passam, eu até entendo, mas a única diferença aqui, que talvez seja um detalhe, coisa simples, que uma das vítimas não é o juiz. O trato que nós estamos falando aqui, e aí a gente comenta aqui sobre o Supremo Tribunal Federal, o que eu mais acho interessante é... Eu na faculdade, a gente tinha aqueles trabalhos, né, que a gente apresentava e aí fazia aquela meia-lua. Aí tava tudo meia-lua, você viu? Um monte de carteirinha assim, os acusados, os advogados, advogado. E a quem tava sendo ouvido, quem tava com depoimento, bem na frente, assim, do Alexandre de Moraes. E o que mais me toca, assim, bem, assim, de forma muito contundente, é quando o próprio juiz faz a pergunta remetendo à vítima que estava sendo colocada no possível... a minuta do golpe. Lá o Alexandre de Moraes ia ser preso. Então o Alexandre de Moraes, no caso o juiz, está fazendo a pergunta. E isso é algo muito estranho. É muito estranho. Independentemente se houve realmente a tentativa ou não, ou o que iria... Ele chega a falar isso no momento que... Pois é uma lacuna completamente, assim... O Cid, ele pode até ter falado um monte de coisa e tal, e que realmente tem sentido. E aí a gente precisa olhar com detalhes, identificar. A delação, ela não pode ir sozinha. A delação, ela tem que vir em paralelo. Mas teria que ser um outro cara para presidir esse julgamento. Se não tiver... Exatamente. É isso que você está dizendo. Exatamente. Aí eu vou concluir assim, dessa forma. Mas antes, a delação, ela precisa andar em paralelo com as provas. Ela até tem delação, mas as provas, em alguns casos, ficam com alguma lacuna. Não existem provas ainda. Talvez confirmação com depoimentos, com outros que virão ali, né? Até o final do dia, até amanhã. E aí se concluir que realmente existiu um núcleo pensando nisso. Não tenho dúvidas quanto ao Bolsonaro de ter pensado e orquestrado isso. Isso... Você nunca vai dizer que o Kim Rafael acabou falando que Bolsonaro não sabia de nada. Não, ele era o articulador. Ponto. Agora, se concretizou ou não, obviamente a gente vê hoje. Não se concretizou, porque as Forças Armadas não estavam junto com ele. Tanto é que ameaçou o próprio presidente. Viu? Se eu não parar com isso, com todo respeito, seu presidente, eu vou ter que lhe prender. Ponto. Não teve. Teve barrou a execução. Atos preparatórios, talvez uma minuta. Vamos tirar Alexandre. Aí o 8 de janeiro foi uma consequência das narrativas que, no meu ver, foram inflamadas. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque povo não toma poder. Quem toma poder é militares, é Forças Armadas. Povo pode quebrar tudo lá. Mas se as Forças Armadas não estarem juntos, não tem golpe nenhum. Então nós temos que tomar cuidado. E aí, concluindo... Assim, eu acho muito temerário pro Poder Judiciário como um todo o Alexandre de Moraes continuar sendo o presidente de tudo isso. Presidir a ação penal, o inquérito, a ação penal. Eu acho muito, porque a gente já viu a Lava Jato como ela foi desmantelada. E isso do golpe é bem possível que futuramente pode ser desmantelado de novo por conta do vício. Qual é o vício? O juiz ser parte, vítima da toda a situação. Nós tínhamos uma minuta, aliás, eles estavam comentando, que tinha o Alexandre de Moraes, estavam resolvendo se o Alexandre de Moraes ia ficar preso ou não. Você tem noção disso? E lembrando que o Alexandre de Moraes fazia pergunta pro depoente. Então a gente fica meio assim, cara, que mundo? Cara, nós temos 11 ministros. 11! Poderia ser outro? Claro. Pra não ter vício. A história conta, e vai contar. Se contou da Lava Jato toda a questão do Moro com o Ministério Público aqui assim, imagina um juiz que é vítima conduzindo a causa. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, mas é algo fora do comum. Independentemente de quem tem culpa ou não tem culpa, mas o vício se dá no procedimento. E, desculpa, tá tendo vício no procedimento. Fernando Tupan. Olha, Kim, você falou tudo. Eu não tenho mais o que falar. Concordo com todas as tuas palavras em gênero e grau.
Eu não vou falar mais nada, porque você foi perfeito e eu apoio mesmo a mesma ideia que você. Eu não vi nada acontecendo e o que existe é um mundo ilusório de um golpe que não aconteceu, que eles estão tentando fazer verdade. Eu sou contra tudo isso, eles estão censurando as pessoas nos pensamentos e isso é ruim. E aonde isso vai nos levar, eu não sei. 2026 vai nos dizer, Paulo Caetano.